Olá, amigo e amiga empreendedor. Seja bem-vindo a mais um PN Negócios com Tatiane Marques. É uma alegria enorme ter você aqui em mais uma terça-feira, em mais um dia em que a gente vai conhecer uma história empreendedora, alguém aí que se lançou no mundo do empreendedorismo e tem hoje uma história para contar a história da sua empresa e poder inspirar você que está aí querendo empreender ou você que já é um empreendedor. Então, fica ligado conosco em todos os portais do Potiguar Notícias, que a gente hoje vai ouvir a história do João Gomes, ele que é o proprietário da Live Bike. Tudo bem, João Gomes? Oi, Tatiana, boa tarde. Muito boa tarde, meus amigos que estão nos assistindo. Seja bem-vindo, João. E, João, vamos começar já sabendo como aconteceu isso, né? Como você se tornou um empreendedor, quando é que nasceu isso aí? Foi na infância, foi na adolescência, foi durante a faculdade? Quando você teve esse insight, quando você se descobriu um empreendedor? Tatiana, a gente já vem na carreira empreendedora desde 2011, né? A gente começou de um desejo que a gente tinha no coração, estudava, na época eu trabalhava com eventos, então captei muitas coisas, né, relacionadas a palestras motivacionais e tal. E aí foi entrando e a gente absorvendo aqueles conteúdos, né? Além de trabalhar, eu estava tendo uma consultoria grátis, né? Trabalhava e ganhava consultoria. E aí a gente foi quando surgiu a ideia de empreender, né? E já vamos aí mais ou menos 10 anos. Olha só. Então, a Live Bike tem 10 anos, é isso? Não. A Live Bike, ela ainda é um bebezinho, como eu falo. Ela tem aí em torno de 6 a 7 anos. Esse ano agora a gente completa 7 anos de existência. Ó, que bacana. Mas você fala 10, 12 anos de empreendedorismo. Você teve outra empresa antes da Live Bike? A gente teve uma outra empresa, né, em outro segmento, onde a gente passou aí uns 3 anos com essa empresa. E a gente tem que entender o momento certo, não está dando certo, então vamos ter que sair e vamos buscar novos horizontes, né? E foi o que aconteceu. Ah, legal. Então, a Live Bike aí é a sua segunda empresa, seria isso? Hoje ela é a terceira, a gente tem uma outra também. Pronto, então bacana. Mas me conta aí um pouco da Live Bike. Essa outra empresa que você tem, ela está em funcionamento também? Está em funcionamento. Me conta aí qual é o segmento, quais são os produtos e serviços que essa empresa oferece e como a gente pode aí encontrar o seu negócio. Fala para quem está nos ouvindo aí. Hoje a Live Bike ela surgiu de pesquisa, de trabalho, né? Todo ano a gente costuma fazer algumas viagens e em uma dessas viagens a gente identificou que a nossa cidade era um pouco carente do segmento ciclístico para locação, né? A Live Bike hoje, o carro-chefe da Live Bike é locação de bicicleta, né? A gente trabalha também com vendas e acessórios, mas o forte dela realmente é locação de bike. Então, assim, a gente, em meios a nossas viagens, tudo viu, poxa, Natal é a única cidade praticamente que não tem a prestação de serviço de bicicleta. É tanto que nós fomos os pioneiros na cidade de Natal a trabalhar com a locação de bike, né? E aí a gente teve também a ajuda de alguns amigos e parceiros para elaborar alguns projetos que a gente tinha, e aí surgiu a Live Bike, onde a gente está hoje, aí há 7 anos no mercado. A gente está em uma fase, como a gente diz, de crescimento, de expansão, né? E hoje a Live Bike a gente trabalha hoje com 2 pontos de locações, né? A gente tem o nosso primeiro que é no Parque da Cidade de Natal, mas o parque se encontra fechado pelo decreto. E aí a gente tem também um outro ponto de locação em Ponta Negra. Muito bacana. É bastante interessante esse segmento, porque a gente viaja para outros estados, né? A gente vê isso aí com iniciativas do Itaú, da Unimed, né? A própria prefeitura também implementa essas bikes, essas estações, né? Na orla, em toda a cidade. Eu morei um tempo em Salvador e isso era muito utilizado lá.
E eu achava muito bacana, sempre que eu vinha em Natal, né, visitar, eu dizia, poxa, Natal precisa disso, por que não, né? Um lazer com esporte, né? Você pode, uma opção que você pode usar tanto como um lazer, para dar um passeio com a família, com os amigos, como para o esporte, né? Isso. Como você bem falou, o ciclismo. E o ciclismo está bastante buscado, né? Procurado. Tem crescido muito. E realmente Natal precisava disso, né? Parabéns por essa visão aí de enxergar algo que faltava no mercado, né? Negócios, né, precisam ser realmente criados e colocados no mercado com base em necessidades, né? Eu falo muito isso aos meus clientes. Só lança produto e só lança empresa se tiver uma demanda, se tiver uma necessidade, porque aí você vai, você já tem aí, vamos dizer, 80% de chance de ter sucesso, né? Mas bacana demais a Live Bike. Eu sou cliente, né? Eu sou cliente da Live Bike, quase todo sábado estou lá alugando uma bike. E é muito legal, pessoal, vocês que estão aí assistindo, quiser conhecer a Live Bike, fica ali em frente quase em frente ao Camarões, A né? gente fica vizinho ao estacionamento do Camarões Potiguar, que no caso é o Camarões de baixo, né? Da Roberto Freire. Sim. E do Parque da Cidade ainda fechado por conta do decreto, né? Infelizmente, sim. Que também é um lugar super bacana, o Parque da Cidade é muito gostoso, né? Tem uma pista lá maravilhosa, apesar das subidas Isso. e das ladeiras, mas uma pista maravilhosa, novíssima e pronta para o esporte. E a outra empresa, João? Me conta aí o que é essa outra empresa. Tatiane, eu sou aquela pessoa defensora da prestação de serviço, né? Eu gosto muito da prestação de serviço e não podia ser diferente. Além da locação da bike, né, que a gente trabalha, que é uma prestação de serviço, a gente trabalha também com lavanderia, né? A gente tem uma lavanderia, essa é mais nova, a gente está indo para o 5º ano dela já, e aí a gente trabalha com lavanderia doméstica, tanto doméstica como a parte industrial para hotel e pousadas também. Fica em Ponta Negra também? A gente tem a loja de Nova Parnamirim, né? A gente tem outra loja em Cidade Satélite e a gente abriu agora recentemente, bem novinha mesmo, quarta-feira passada a gente abriu a unidade do Barro Vermelho. Olha que bacana. Então você está expandindo aí seu negócio, você está num momento de expansão, né? Não é fácil, mas a gente está tentando enxergar lá na frente. É isso mesmo, é a visão, né? Ontem eu disse a um cliente meu, a visão gera o recurso. Isso. Se você está conseguindo enxergar isso, né? Se algo está no seu coração, isso. Dá o passo que Deus manda o recurso. Isso, né? Justo. E o empreendedorismo é isso, né? É risco, né? Tem risco. Uma frase bem conhecida aí na internet que diz que empreender é pular num penhasco e construir um avião na queda, né? Construir pelo menos um paraquedas. Às vezes o recurso não dá para construir um avião, mas pelo menos umas asas a gente constrói, né? Mas empreender é isso, é risco, né? E o empreendedor tem que ter estômago, né? Tem que ter coragem. Tem. Tem que respirar fundo. E me conta aí quais foram nesses 10 anos, né? Somando tudo aí, 10, 12 anos de empreendedorismo, quais foram os principais desafios que você enfrentou aí? Tatiane, o principal desafio foi abrir e ninguém saber quem era você. Né, até onde saiu a primeira locação, até onde, como a gente está abrangendo aqui o outro negócio também, até onde entrou o primeiro cliente dentro da nossa lavanderia, esse foi um dos maiores desafios. Né? Então, assim, a gente se tornar conhecido, como eu disse, hoje nós somos referência na parte da locação da bike, da locação, nós ainda somos referência e a gente quer manter essa referência por muito tempo e, quem sabe, seja bem duradouro, né? Mas, assim, é um desafio, o desafio de você se manter, né? De manter o seu negócio, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Mas eu acho que o meu maior desafio foi esse, de ter o primeiro cliente, entrar na minha loja, ele comprar meu produto e aprovar. Como a gente sabe que a gente trabalha com prestação de serviço, nem tudo são flores.
né? É diferente de uma pessoa que vai no supermercado, ele simplesmente compra 1 quilo de arroz ou 1 quilo de carne e vai para casa, ele não vai reclamar. Mas assim, como a gente trabalha com a prestação de serviço, a gente sempre tem esse feedback do cliente, tanto positivo como negativo. Quando é positivo, a gente tenta melhorar. Quando é negativo, a gente vai tentar melhorar 2 vezes mais. Né? Mas eu acho que o maior desafio foi esse, de ter o primeiro cliente dentro da loja. Atestar, né, o negócio, a viabilidade, Isso. é uma confirmação para o empreendedor, né, de que realmente não, o seu negócio é bom e o cliente gostou e prossiga, né? Mas realmente a luta aí para conquistar o primeiro cliente, né, é um mix de sentimentos. Quando conquista é uma alegria enorme, né? Mas antes é muito trabalho, muita batalha, né, muita busca. E as conquistas, para você aí, quais são as principais conquistas nesse tempo aí empreendendo? Eu acho que a principal conquista foi a minha liberdade, tá? Eu não digo liberdade financeira, que isso aí é uma consequência, né, do seu trabalho, mas a liberdade de você mesmo se direcionar, você mesmo procurar. Mas aí você não pode confundir essa liberdade com a preguiça, né? Porque o que acontece com muitos empreendedores é o cara, não, eu abri meu negócio, vou ficar atrás do meu birozinho e aqui tá bom demais. Não funciona dessa forma. Ou então hoje não vou para o meu negócio, vou ficar aqui Vou ficar em casa, dormindo, tá assistindo um chovendo, filme. tá chovendo, o ar-condicionado tá bom e tal, vou ficar aqui. Não, O não funcionário funciona. está lá trabalhando, pronto. Não funciona dessa forma. Minha esposa sempre diz assim, como é que pode? Num domingo você acorda de 5 horas da manhã. Então assim, a gente acorda de 5, 4h30, 5 horas. Isso é sábado, domingo, feriado, dia santo, não tem dia. Né? E chega em casa de 7, 8 horas, ainda vai trabalhar mais ainda para você dar prosseguimento ao seu negócio. Porque todo dia as coisas vão inovando, o cliente ele vai ficando, não é mais esperto, mas ele vai querer lhe cobrar mais ainda, e aí você tem que ter a ciência de que você tem que prestar um bom serviço para o cliente. Então, assim, a minha maior conquista foi a minha liberdade de eu tomar minhas decisões, né, Construir a própria história, né? justamente, de construção. Né? Eu não tenho ninguém aqui, ó, você tem que... Não, eu mesmo vou construir a minha história, como você falou. Então, assim, a minha maior liberdade, minha maior conquista foi essa. Muito bacana. E realmente, né, o empreendedor ele tem que estar de dentro porque o olho dele é diferente. É diferente. Né? Ele sabe como surgiu cada coisa, ele Sabe o sabe valor, o custo, né? o valor O de valor. cada coisa, então ele vai tratar completamente diferente. E o ideal é que ele construa também essa cultura, essa cabeça, né, nos funcionários dele, para que o funcionário também tenha o zelo. Não igual, que não vai ser, mas pelo menos parecido, para que ele fique tranquilo enquanto ele E olha que precisar tirar férias. quando eu era da CLT, eu fazia desse jeito. Eu tratava cada equipamento, aquela venda daquela empresa como se fosse minha. Porque daquela minha venda, daquela minha prestação de serviço, sairia o salário do meu patrão, teoricamente, e dele saía o meu. Então, se eu não vendesse, não tinha nem o meu salário e nem o dele. Né? Então, assim... Já tinha essa consciência. Você já tem que ter a cabeça essa consciência. de dono, né? Cabeça de dono. Isso é muito importante. Seria interessante que todos pensassem dessa forma. Com certeza. Todo funcionário, né, colaborador, pensasse assim como o dono pensa, né? Sentisse como o dono sente. E isso é uma troca, né? O dono também enxergar o funcionário como peça importante, como essencial para o seu negócio. Eu acho que as empresas não teriam tanto problemas, né? Bacana, João. E a pandemia, né? A gente, quando estava começando, né, a melhorar a economia, de forma geral, veio a pandemia e realmente mudou tudo. A gente vinha de um 2019 muito forte, né? Como você diz, né? A economia, a máquina estava girando, todo mundo feliz, né? Em crescimento, o país em crescimento. Boas expectativas. Boas expectativas. E aí a gente passando lá, quando chegou janeiro, aí começou a circular a pandemia.
e tal, e aí vai chegar no Brasil, não vai, não vai, como é que a gente fica? E aí foi um momento tenso, né? Porque, como eu disse, eu tenho 7 anos, foi a primeira crise que eu passei, né? Mas, assim, eu sempre digo que, como cristão, né, eu entreguei tudo na mão do Senhor. E aí eu descansei, eu e minha esposa, e aí agora, nós trabalhamos com 2 prestações de serviço, nossas rendas, né? E aí, como é que a gente fica? Os funcionários, como é que a gente vai fazer? Em um primeiro momento eu tive uma decisão. Ou eu converso com os colaboradores da Live Bike, né? E como a gente está abrangendo a lavanderia, ou eu converso com eles, ou eu vou fechar, eles vão ser demitidos de qualquer forma e eu vou quebrar, né? Então, assim, como é uma empresa pequena, você não tem um rio de dinheiro guardado no banco para você se manter aí um mês, como era a teoria, né? Vamos passar um mês, 2 meses, ninguém sabe, aí a gente já está mais de ano, né? E aí veio essa pandemia, a gente tomou algumas decisões que foi o que sustentou a gente no pior período, que foi ali de março, abril, maio, e aí a gente ficou fechado, literalmente fechado. E aí as incertezas, você pode sair de casa, você não pode sair, a academia fecha, e aí centenas de bicicleta parada, né? E aí a gente deu um start, veio um insight, alguma coisa do tipo, e aí vamos locar a bicicleta, entrega, delivery. Delivery, né? E aí foi o start que deu e foi a guinada que a gente precisava Para continuar para poder trabalhando, continuar. faturando, né? E aí a gente, com muitas pesquisas que a gente fez, com até pesquisa mesmo de alguns telejornais que foram ditos e tudo, a gente estudando, e saiu que o esporte mais confiável, mais seguro de você fazer seria o ciclismo, que ainda é. Entendeu? Você pega, é um esporte individual onde de nenhuma forma você está a 10 centímetros de uma outra pessoa. A 1 metro de uma outra pessoa. Por segurança, não tem contato, né? você não consegue ter contato. Então, é no mínimo 2, 3 metros. Mesmo você estando, seu amigo, alguma coisa do tipo, seu namorado, enfim, você está mantendo o distanciamento. E por isso ele se torna um esporte mais seguro hoje. Não tem caminhada, não tem academia, não tem. Não adianta, isso aí é fato e é um estudo já feito. E aí veio a pandemia e foi o start que a gente precisava. A primeira crise e a gente ficou de braços atados. O primeiro período, né, da pandemia, aquele primeiro trimestre período, ali foi realmente assustador. Assustador, né? Assustador. Você não sabia o que fazer. E aí, agora, nessa segunda onda, já foi um pouco diferente. Né? Já entrou na consciência de cada pessoa o que você deve fazer ou não. E a gente ainda está nela, né? No meio dela. Mas eu acho que a pandemia foi um momento de reflexão, né? De reflexão, de você fazer algo sustentável, né? Algo sustentável e de segurança para o cliente. Pensar, né, na famosa máxima da pandemia, que foi o essencial. O né? essencial. O que é essencial? Né? O que é que eu posso fazer para ser útil? Isso. O que é que o meu negócio, como o meu negócio atinge o meu cliente, é útil, como ele pode se tornar uma ajuda para o meu cliente na própria pandemia, né? Isso eu acho que é uma reflexão que todo empreendedor deveria ter feito, né? Muitos fizeram, né? Mas todos deveriam ter feito, porque realmente os negócios, né? A economia, ela não independe, ela não anda sozinha. A gente vê que está tudo entrelaçado, né? E eu costumo dizer muito, o empreendedor é um ser humano, o cliente é um ser humano. Então, a gente está falando de gente, está falando de pessoas, né? Então é isso, né? Momento de reajustar, de refletir, de se reorganizar, né? De se desafiar, de superar, porque muitos, né, caíram de um faturamento, muitos viram sonhos sendo adiados por conta da pandemia, aqueles projetos que a gente estava, agora é esse ano, vai sair, vai acontecer,
Guarda um pouquinho, espera a pandemia, a poeira baixar, que a gente volta a sonhar, a realizar nossos sonhos. Mas, como você bem falou, Deus está no controle de tudo, né? E no tempo oportuno, Ele vai trazer aí o momento dos sonhos novamente. E como você enxerga o mercado, João, no pós-pandemia, quando isso tudo passar? Eu converso com outros empresários, até de grande porte, a gente se senta, conversa, e a gente fala que o mercado está estacionado. A pandemia, né? A pandemia ela estacionou todos os tipos de negócio. Então, a gente está tudo aqui no semáforo vermelho. Né? A gente está tudo no semáforo vermelho. E o que é que eu quero dizer com isso? A pandemia ela conseguiu igualar o pequeno e o médio empresário. Entendeu? Então, assim, você que se acha pequeno, você não é pequeno. Depende das suas atitudes, depende do seu ponto de vista, do seu estudo, para você conseguir avançar com o seu negócio. Isso pode ser uma loja de roupa, pode ser um cachorro quente, pode ser uma pessoa que venda din-din, pode ser o que for. Qualquer segmento. Qualquer segmento. Isso aí vai depender do seu ponto de vista e da sua estratégia. Mas o semáforo, no momento, ele está fechado. A gente trabalha assim, o semáforo está fechado e a qualquer momento aí a gente está esperando o sinal verde. Quem estiver preparado para o sinal verde, você vai colher bons frutos mais para frente. Né? Mas se você não se preparar, você não vai conseguir. Então, assim, a minha visão para o pós-pandemia é essa. A gente tem algumas coisas já elaboradas, né? Tudo escritas, para a gente abrir o sinal, a gente starta. Bora. Né? Vamos embora. Então, o que eu enxergo para o pós-pandemia é crescimento. Muito bacana, uma ótima ótica, né? Que realmente é isso, a sensação de sinal vermelho que a qualquer momento pode abrir. E interessante que você falou sobre o nivelamento, né, do pequeno com o grande. A gente enxerga isso muito no iFood, por exemplo. Né? No iFood você tem Zezinho do Cachorro Quente e você tem restaurantes como Mangai, Camarões. Estão todos lá. Todos na mesma lista e o cliente pode escolher qualquer um deles, né? E isso é muito bacana porque traz a igualdade de oportunidade. Isso. Então, hoje, todos os empreendedores têm oportunidade. Em outros segmentos, quem tiver um posicionamento, quem tiver realmente uma alma de negócio, quem realmente entende o que está fazendo, também tem a mesma igualdade de oportunidade. Muitos têm bastante cliente que cresceram na pandemia, que nunca faturaram o que estão faturando hoje em pleno a pandemia, porque entenderam, pararam para refletir, para reorganizar, para replanejar e se posicionar da maneira adequada para continuar faturando na pandemia, né? Além do digital que traz também, né, essa quebra de fronteiras, essas inúmeras possibilidades. E isso o empreendedor tem que estar atento, né? A gente tem que estar entendendo as mudanças do mercado. Lógico, lógico. E assim, você pega um dos principais cenários que você pode dar uma estudada, a gente vai falar do que a gente está aqui hoje, do meio de comunicação. Né? Você pega aí emissoras que valem bilhões de reais, milhões de reais, e aí você pega uma plataforma de streaming, né? E hoje a consciência do consumidor, muitas vezes ele não está mais nem logado a essas grandes redes. Né? Então, assim, às vezes você vai ter um conteúdo de um streaming que é melhor do que o conteúdo de uma TV aberta que vale milhões ou bilhões. E atingirá mais o público, justamente. Porque o público hoje está na internet. Justamente. Está na internet. Eu tiro por mim, meu comportamento de consumo de notícias, de informação, é online. É muito raro eu parar de frente de uma televisão, um canal aberto e assistir um noticiário. É muito raro. Isso. Que realmente a gente seleciona nossas fontes de informação e ali se alimenta das informações. A TV, realmente, o consumo, né, dela, e aí as problemáticas que a Globo está enfrentando. Né? Mas
são meios importantíssimos, né, de comunicação que levam, claro, quando um jornalismo sério, como é o Potiguar Notícias, levando informação de qualidade, Lógico. informação séria, não um terror que fazem com a população através dos veículos de informação, né? É importante também destacar isso. E as suas expectativas agora para 2021, né? Como é que é esse ano? Vai continuar esperando o momento ou vai tentar algum projeto? Antes da pandemia, a gente tinha um outro projeto de uma terceira empresa, né? É porque eu sou um pouco viciado. Não, é porque quem é empreendedor... Vê negócio em tudo. E ele está me escutando, ele vai entender o que eu estou falando, né? Quem é empreendedor, ele vê, se você vê um quadro ali, você vai ver uma outra solução com aquele quadro, além do quadro. Né? Então, assim, a gente tinha uma terceira proposta para apresentar para o mercado de Natal, mas aí a gente deu uma segurada. Mas a nossa expectativa para 2021 ainda continua grande, né? Dentro do nosso segmento, a gente tem, como eu falei, a gente está em tempo de expansão, tanto da empresa da lavanderia, que por sinal é a lavanderia sem hora bolha, tá? Tá lá no Instagram, tá tudo bem direitinho lá. Tá? Então, assim, tanto a lavanderia, que a gente está em expansão, a gente tem uma meta, pelo menos até o final do ano, de abrir mais 3 lojas, né? E aí vai depender do mercado, a gente sempre diz. E a Live Bike, a gente tem alguns pontos a ser criados na Grande Natal, né? A gente quer, pelo menos, ligar as 4 regiões e a gente ter loja nessas 4 regiões da cidade, para tentar fazer um fluxo fechado, né, e o cliente poder ter essa mobilidade. Então, assim, independente que a gente sabe que a prefeitura, a parte de engenharia, se atentarem mais nessa parte ciclística. Investir, né? Investir em infraestrutura. Porque é o futuro. Né? É uma pena a nossa cidade a gente não ter nem 50 quilômetros de ciclofaixa ou ciclovia. Nós não temos 50 quilômetros, isso é um absurdo. As nossas principais vias não tem, né? Não tem. A via costeira, né? A via costeira não tem. Então, assim, a gente está com algumas coisas sinalizadas, independente de ser patrocinada ou com recurso próprio, a gente tem alguns projetos para serem implementados na Live Bike, sim. Você está abrindo caminho, né, nesse segmento aí, que esse segmento, eu não sei se existe outra concorrência aqui em Natal ou só você mesmo, né? Não, tem, mas nós somos os pioneiros, né? Então, assim, tem outras lojas que fazem, sim, a locação, mas nesse setor dedicado, creio que só nós mesmos. Bacana, realmente independente do governo, gerar, né, construir aí e fomentar o mercado, né? É bacana essa visão dos pontos, né? Que nas grandes capitais, como eu citei Salvador, isso tem em Fortaleza, acho que João Pessoa também tem. Você consegue alugar a bike em um ponto e entregar em outro. E assim, em Salvador, você consegue andar toda a cidade, são mais de 25 pontos, estações de bike, né? Então, é uma estrutura bem bacana e isso é muito legal, porque como eu disse, é um lazer e também um esporte, né? Às vezes eu ia por lazer, pegava a bike e ficava andando na orla. Outras eu ia por esporte mesmo, marcava o tempo, ia trabalhando o meu físico ali e fantástico, fantástico. Fiquei muito feliz quando eu vi em Natal, porque faltava, era algo que faltava. Então, expectativas sempre boas, né? Sempre otimistas. A gente, como empreendedor, apesar de toda a problemática do tempo presente, a gente precisa continuar acreditando, continuar firme, né? Porque nenhuma crise é para sempre, né? Não, ela vai passar. Você que está aí, empreendedor, não se preocupe, ela vai passar. Só tem um problema. Você tem que se manter até lá, pezinho no chão e estudando. Mas ela vai passar. Nenhuma crise é permanente, ela é passageira. É isso aí, João. João, e o que é que você falaria para você agora nesse momento? Qual é a palavra de ordem para João empreendedor?
Olha, Tatiane, para minha pessoa, eu só tenho que ser eu mesmo. Sabe, eu acho que nada é por acaso, tá? Eu sempre digo que o sucesso, ele é treinável. Se você sabe fazer alguma coisa, você pode ser bom nisso daí, entendeu? E aí, a única preocupação que eu tenho é de se amanhã eu vou ser essa mesma pessoa, mas eu estou trabalhando para que seja. Então, assim, o que eu diria para eu mesmo é eu ser eu mesmo. Autenticidade. Isso. Não fuja, né, da sua essência, fuja. da sua Não identidade. Isso é muito importante. E o que você diria para quem está nos assistindo, para quem está começando a empreender, para quem está aí, já empreende ou está buscando aí uma direção, um conselho, uma palavra de incentivo? O que é que você diria a esse empreendedor? Tatiane, a nossa família, ela é empreendedora, sabe? Então, assim, dentro da nossa família, a gente tem 4 empreendedores, né? E eu posso dizer a você que todos de sucesso, né? Todos de sucesso, isso a gente diz pessoas que começaram há 4 anos atrás, 5 anos atrás, outros que começaram há um mês antes da pandemia, né? Então, a nossa família é uma família de empreendedores. E o que eu digo é assim, se você tem um sonho, você tem um desejo, estude esse desejo, estude esse negócio que você está querendo abrir, que você está querendo executar, faça o melhor, tá? A gente sabe que a gente vem de um cenário onde a gente tem 14 milhões de desempregados, tá? E aqui fica uma ressalva, tá? Você que está agora nos assistindo e, não, eu não quero empreender, eu quero trabalhar, não está faltando emprego, viu, Tatiana? Isso aqui não está nem aqui na pauta. Não está faltando emprego. Está precisando de emprego. As empresas estão precisando de funcionário. Inclusive, depois, se você quiser botar meu contato, pode botar e eu estou aceitando currículo. Ó, joia aí. Entendeu? Porque está faltando pessoas realmente que queiram trabalhar, que não queiram só ganhar dinheiro. A remuneração no final. Tem gente que quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Quer o salário, mas não quer Tá? E existem aquelas pessoas que ficaram desempregadas, que tem aquele valor lá do FGTS, de seguro-desemprego, e querem abrir alguma coisa, né? Então, assim, estuda o que você quer fazer, o mercado está aí, tem muitas possibilidades, o mercado ele é um leque de oportunidades que você possa abrir, seja no seu bairro, seja no seu condomínio, em alguma coisa. A gente vê hoje nos condomínios, a mais coisa que você vê é doceria dentro de condomínio. Não, hoje vende tudo. Né? Você vende... De pizza a açaí. E isso você pega condomínio, seja classe A, classe média, qualquer classe que você aquela feirinha no sábado. Né? Então, assim, se você vai vender um din-din, faça bem feito. Se você vai vender um picolé, faça bem feito também para o seu cliente. Ou se você vai vender roupa de grife, faça bem feito. Né? Então, assim, o que eu digo é, tenha coragem, bom ânimo, né? Estude o que você está querendo fazer e corra para o abraço. Sucesso. E tenha responsabilidade acima de tudo. Isso aí. Esse foi o conselho de João Gomes, ele que é proprietário da Live Bike e da lavanderia Sem Bolha. Senhora Bolha. Senhora Bolha. E eu te espero na próxima terça, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um PN Negócios com Tatiane Marques. Até a próxima terça, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias.
Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos o Potiguar Notícias,